I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? God doesn't have to heal to prove His power, but He has to heal to keep His word. That's right. Deus não tem que curar para provar o seu poder, mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. Isso mesmo. God don't have to prove nothing. He's God. But what He speaks, He's obligated to His word. So are you and I, obligated to our word. And God's obligated to His word. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. Mas quando Ele fala, Ele tem obrigação de cumprir a sua palavra. Do mesmo modo, temos, você e eu, obrigação de cumprir a nossa palavra. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. So if divine healing's in the word, that settles it. If He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed, that was a sacrifice, that settles it. As far as I'm concerned, that's all. If God did it there, promised He'd do it, that settles it. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado. Se Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aquele foi o sacrifício, está acabado. Que eu saiba, é só isso. Se Deus fez isso lá, prometeu que Ele faria isso, está acabado. That's the way it was with Abraham. No matter what come or went, Abraham believed it anyhow. Foi assim que aconteceu com Abraão. Não importava o que acontecesse, Abraão cria de qualquer forma. Perhaps got everything ready for the youngster. Then God let him go till he was 100 years old, turned him and Sarah back to a young man again, and gave him the baby. Talvez estivesse com tudo pronto para o pequenino, então Deus permitiu que ele completasse 100 anos, transformou ele e Sara em homem e mulher jovens novamente e lhes deu um bebê. There, what a beautiful picture now we have before us under consideration. Aí, que bela figura agora temos diante de nós a considerar. Here's the youngster becomes about 16 years old, 17, the very heart of this old man and woman. Lovely, the little fella. Aqui está o jovem, completou uns 16, 17 anos, o bem-amado deste velho e desta velha. Admirável o rapazinho. Now God speaks to Abraham one night, said, Abraham, take him up there to the mount and offer him up. Kill him. And yet God had promised Abraham that through Isaac all the nations of the world would be blessed. Agora Deus falou com Abraão certa noite, disse, Abraão, leve-o até lá em cima do monte e ofereça-o. Mate-o. E, no entanto, Deus havia prometido a Abraão que, através de Isaque, todas as nações do mundo seriam abençoadas. How is he going now after all these years waiting, believing, and now after all this time has passed, how is the baby the only hope of God's promise, and God told Abraham to destroy every hope he had again? Como fará ele agora, depois de todos estes anos esperando, crendo? E agora, depois que todo este tempo passou, como o bebê,
a única esperança da promessa de Deus, e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. See how God does? Testing. God permits you sometimes to get a little worse after you're prayed for. Just to test you. The testings and trials of faith. But he that endureth. Vem como Deus faz. Testes. Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior depois que recebe a oração, apenas para testá-lo. Os testes e provas da fé. Porém, aquele que perseverar. There he is. Hold on. Take God at His word. Believe every word of it. No matter what anything else says or does, believe it anyhow. No matter what the circumstance look like, believe God anyhow. Aí está, segure firme, tome a Deus na sua palavra, creia em cada palavra dele. Não importa o que outra pessoa diga ou faça, creia nela de qualquer modo. Não importa como se pareçam as circunstâncias, creia em Deus mesmo assim. Then, there God says, you take the boy and take him up there. I'm going to bless all the world with him. Então, aí Deus disse, pegue o rapaz e leve-o ali em cima. Eu vou abençoar todo o mundo com ele. You've waited for all these years. Now you're 100 years old, about 116, 18 years old. Now I want you to take the little fellow and take him up on the hill there and kill him. Você tem esperado por todos estes anos. Agora você está com 100 anos de idade, com cerca de 116, 18 anos de idade. Agora, eu quero que você tome este pequenino e leve-o até a colina ali e mate-o. My, all seems very strange, unreasonable, that God would ask Abraham to destroy his only son. But behind it now, we see the picture. He was painting God giving his only son. Que coisa! Oh, pareceu muito estranho, irracional, que Deus pedisse a Abraão para destruir seu único filho. Mas atrás disto, agora, vemos o quadro que ele estava pintando. Deus dando seu filho único. Abraham didn't want to tell the mother, of course it would break her heart, saddled up some mules and taken a few servants and rode off to the mountain. Abraão não quis contar para a mãe, naturalmente. Isso cortaria o seu coração. Selou algumas mulas e pegou alguns servos e se dirigiu à montanha. I just love this part here. Then he got up to where the mount was, and he said to the servants, you wait here now, while the boy and I go yonder to worship. And the boy and I will return. Eu gosto demais desta parte aqui. Então ele subiu até o monte e ele disse ao servo, você espere aqui agora, enquanto eu e o menino vamos além para adorar. E eu e o menino voltaremos. How is he going to return when he's going to kill him? But Abraham knew this, that he had received him in a figure as one from the dead, and God was able to raise him up from the dead. Como ele ia retornar, sendo que ele ia matá-lo? Mas Abraão sabia disto, que ele o havia recebido como figura, como um dentre os mortos, e Deus era capaz de levantá-lo dentre os mortos. God would make a way of escape some way. How, he didn't know. God told him take him and kill him, and that was his only thing he had to do. Deus faria um meio de escape de algum modo. Como ele não sabia, Deus lhe disse para levá-lo e matá-lo, e essa era a única coisa que ele tinha que fazer. You wait here, the boy and I will go yonder to worship, and the boy and I will return. Você espere aqui, o garoto e eu vamos além para adorar, e o garoto e eu voltaremos. Notice, little Isaac picked up the wood, went up the hill, the father leading, Isaac behind with the wood on his back. Observe, o pequeno Isaac apanhou a lenha, subiu a colina, o pai na frente, Isaac atrás, com a lenha em suas costas. Look at it. Beautiful picture of some 800 years later, God leading his own son up Calvary with the wood on his back for the sacrifice. Picture
God making a way of escape. Veja isto. Bela figura de uns 800 anos depois. Deus guiando o seu próprio filho até o Calvário, com o madeiro em suas costas para o sacrifício. Imagine, Deus provendo um caminho de escape. Now, and when Abraham got up on top of the mountain, rolled the rocks together and built the altar, laid the wood down, the little lad said, Father, he said, here am I, son. He said, here is the altar and here is the wood, but where is the lamb for a sacrifice? Agora, e quando Abraão subiu no topo do monte, ajuntou as pedras, e construiu um altar, colocou a madeira ali, e o pequeno companheiro disse, Pai? Ele disse, aqui estou, filho. Ele disse, aqui está o altar e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? And Abraham, with trembling voice, said, God will provide a lamb for the sacrifice. E Abraão, com a voz trêmula, disse, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Look at that dark moment. Yet faith unadulterated wouldn't let him disbelieve God. Notice, I just look at this story sometimes and weep for joy. Veja esse momento de obscuridade. Mesmo assim, a fé não adulterada não o deixaria descrer em Deus. Observe. Eu apenas vejo esta história às vezes e choro de alegria. Abraham bound his own son's hand, laid him up on the altar, pulled the knife from his belt, and was ready to take his son's life because God had told him to do so. Abraão amarrou a mão de seu próprio filho, o deitou sobre o altar, tirou a faca do seu cinto e estava pronto para tirar a vida de seu filho, porque Deus lhe disse para fazê-lo. And at that time, a voice screamed from the heavens, said, Abraham, stay your hand. And when the Holy Spirit caught his hand, said, I see that you haven't withheld your own son. I know you love me. E naquela hora, uma voz bradou do céu, disse, Abraão, retire a sua mão. E quando o Espírito Santo pegou sua mão, disse, vejo que você não negou o seu próprio filho. Eu sei que você me ama. About that time, something began to blate over in the wilderness, caught up over there, and there was a little ram. God provided a sacrifice. E mais ou menos naquela hora, algo começou a balir ali no deserto, emaranhado ali, e ali estava um carneirinho. Deus proveu um sacrifício. Watch, a ram. It had to be a sheep, a male, a ram. Type of Christ who would take the place of death. There's God's provided sacrifice. And Abraham offered up the sacrifice in Isaac's stead. Observe, um carneiro. Tinha que ser uma ovelha, um macho, um carneiro, tipo de Cristo, o qual tomaria o lugar de morte. Aí está o sacrifício provido por Deus. E Abraão ofereceu o sacrifício em lugar de Isaque. What a beautiful picture now. Notice, God always made a way. He'll make a way tonight for every one of you. Que linda figura agora! Note, Deus sempre proveu um caminho. Ele proverá um caminho esta noite para cada um de vocês. In Israel, when they were down in Egypt, they were in bondage and in trouble, and they began to cry to God for deliverance. Em Israel, quando eles estavam lá no Egito, eles estavam em cativeiro e atribulados, e começaram a clamar a Deus para a libertação. Notice, the way God will provide is when we're in God's Word. Israel had God's Word that they were going out of there someday, so they went to crying to God according to the will of God, for God to provide what He had promised to do.
Observe, a maneira que Deus provê é quando nós estamos na palavra de Deus. Israel tinha a palavra de Deus de que eles sairiam dali um dia. Então eles começaram a clamar a Deus, de acordo com a vontade de Deus, para Deus prover o que ele tinha prometido fazer. There you are. You're praying for something that's out of the will of God, you can't have faith for it. But when God promises anything, I believe that He'll keep His word. Aí está. Se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que Ele cumpre a sua palavra. So they knew. That's the reason Abraham knew that God was going to deliver him somehow, because He had promised that through Isaac all the nations of the world would be blessed. Então eles sabiam. É por isso que Abraão sabia que Deus o libertaria de algum modo, porque ele prometeu que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas. The children of Israel down in Egypt, they knew God had promised them deliverance, so they went to praying for the promise. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação. Então começaram a orar pela promessa. You say, Brother Branham, if I know divine healing that God had promised it, Você diz, irmão Branham, se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso. all right. Let's take it just a moment. James 5:14. If there ain't a healing campaign in the city somewhere, he says, if there's any among you sick, let him call the elders of the church and anoint them all and pray over the prayer of faith shall save the sick. That's God's word. God's provided way. That's right. Pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5,14. Se não houver campanha de cura na cidade, em algum lugar, ele disse, se houver no meio de vós algum enfermo, chame os anciãos da igreja, façam unção com óleo e orem por ele. A oração de fé salvará o enfermo. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus. Isso mesmo. Notice, when Israel began to cry, God began to hear and provided a way of escape. Sent Moses to him. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Mandou Moisés para eles. How strange it was, after crying for deliverance, and when deliverance was brought to them, they failed to recognize it and refused it and had to suffer 40 years more. Quão estranho foi, depois de chorar, pedindo libertação, e quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na, e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isn't that typical of the day? God will bring you something and you get scared of it. Isto não é típico de hoje? Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. God sent the Holy Spirit to you people who didn't like all this formal church, ritualistic religions. God sent you the Holy Spirit. Great groups of them are scared of it. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas estas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. The disciples were about to sink one night in a little boat and bounced around out on the sea and they were crying for help. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda. And when they seen the only man that could stop the waves coming, they were scared of him and thought he was a ghost. The only hope they had, they were scared of it. E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. A única esperança que tinham. Eles ficaram com medo dela. There's men and women sitting here tonight with cancer, heart trouble, dangerous diseases, no doubt. And the only hope that you have after your doctor's done all he can do, you're just as scared to reach out and trust him. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida.
E a única esperança que vocês têm, depois de seu médico fazer tudo o que pôde, você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Don't be scared. Take His word. Stand right out there. It's God's provided way for you. God sent you here tonight for that purpose. Não tenha medo. Tome a palavra dele. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. He never sent you here tonight for me to pray for you. He sent you here tonight to accept His provided way. Jesus Christ, the atoning sacrifice for sin and sickness. I hope you get it. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido, Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto. Notice, they cried for deliverance. God sent them deliverance. They had to wait 40 years again to receive it. Observe, eles clamaram por libertação. Deus lhes enviou libertação. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receberem isso. In the wilderness, God promised to supply everything they had need of. They got out of bread. And the same Jehovah Jireh, God will provide the sacrifice to Abraham 400 years later, was still Jehovah Jireh to provide everything that his children had need of. No deserto, Deus prometeu que ele supriria tudo o que necessitassem. Eles ficaram sem pão, e o mesmo Jeová Jiré, Deus proverá o sacrifício para Abraão. 400 anos depois, continuava sendo Jeová Jiré para prover tudo que seus filhos necessitassem. Here it is. I want it to go way deep on the left side, under the fifth rib. Listen, He's still Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. Aqui está. Quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo sob a quinta costela. Ouçam, ele ainda é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Accept it. Don't just try to reason it out. Don't try to reason. You can't reason. God's ways are past finding out. You don't reason God. You don't know Him by knowledge. You don't know Him by education. You know Him by one thing only, faith. Aceite-o. Não tente arrazoar. Não tente arrazoar. Você não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Não se arrazoa com Deus. Não se o conhece através de sabedoria. Não se o conhece através de cultura. Você o conhece através de uma única coisa: fé. You can't reason. It's unreasonable to believe that you can reason it out. You can't. You just have to accept it. Não se pode arrazoar. É irracional crer que você poderia arrazoar. Você não pode. Você apenas tem que aceitar. Notice again, in this great tremendous time, they run out of bread. What are they going to do? Observe novamente neste grande e tremendo tempo. Eles ficaram sem pão. O que iam fazer? If God told them they was going to the promised land, it's up to God to take care of them till they get there. And the very Jehovah Jireh was right with them. Se Deus lhes disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. E o próprio Jeová Jiré estava exatamente com eles. And then when they run out of bread, Jehovah Jireh provided a way of bread all the way through the wilderness. Manna rained out of heaven. Então, quando ficaram sem pão, Jeová Jiré proveu um tipo de pão por todo o caminho pelo deserto. O maná caiu do céu. They run out of water. What's the use of wearying? Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice, was right with them. And He smote the rock, and they spake to it from then on, and waters come abundantly. Eles ficaram sem água. Para que preocuparem-se? Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor, estava bem com eles.
E ele feriu a rocha e eles falaram com ela dali em diante, e as águas saíram com abundância. Water all their cattle, thousands of gallons per second, pouring out of a rock in a dry desert. Unreasonable, isn't it? But God provided. Deram água para todo o seu gado, milhares de galões por segundo, derramados de uma rocha em um deserto seco. Irracional, não é? Mas Deus proveu. You don't reason how He does do it. He just does it because He said He would. Não se questiona como ele faz. Ele apenas faz porque ele disse que faria. How could a patient laying dying with cancer, the best of doctors says that there's no hope at all? How could they get well? It's unreasonable. But He's Jehovah Jireh. The Lord's provided sacrifice. How beautiful. Como poderia um paciente deitado, morrendo com câncer, o melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança. Como poderia ficar bom? É irracional. Mas ele é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Que lindo! One day they got sickness in the camp. They had probably no medicine treatments. What was Moses out there with all that group of people? About 2 million of them. Old and young and sick and all. When they come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them. Um dia eles ficaram doentes no acampamento. Eles não tinham, provavelmente, nenhum médico e tratamentos. O que era Moisés lá com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos e jovens e enfermos e todos, quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. But now notice, when they were out there and they sinned and snakes began to bite them, there was nothing they could do. And God, and while Moses speaking to him, provided an atonement. Mas agora observe quando eles estavam lá e pecaram, e serpentes começaram a picar-lhes. Não havia nada que pudessem fazer. E Deus, e enquanto ele, Moisés, falava com ele, uma expiação foi provida. Told Moses, go get a piece of brass, make a serpent out of it, and put it on a pole, and it'll come to pass, whosoever shall look upon this serpent will be made well. Disse a Moisés, vá conseguir um pedaço de bronze, faça uma serpente disso e coloque-a numa haste. E acontecerá que quem olhar para esta serpente será curado. Beautiful type again. The brass, the serpent itself spake of sin already judged. Eden, when God pronounced the judgment upon the serpent, it was already judged. Um lindo tipo novamente. O bronze, a serpente, ela mesma, falava do pecado já julgado. Éden, quando Deus pronunciou o julgamento sobre a serpente, já estava julgado. The brass speaks of divine judgment on the brazen altar where the beast bodies were burnt. O bronze fala do julgamento divino no altar de bronze onde os corpos dos animais eram queimados. After the blood was taken, every 9 o'clock at morning, 12 o'clock, 3 o'clock in the afternoon, gallons of blood was thrown on this altar over the bodies of the dead beasts. Black smoke rose up. Depois do sangue ser tirado, toda 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados neste altar sobre os corpos das bestas mortas. Uma fumaça preta subia. We're marching to Zion, a